Mal Secreto. Esse poema do Raimundo Correia caiu no Enem em 2013. Vamos aproveitar esse poema aqui para fazer um exercício rápido sobre o parnasianismo. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que leia 5 alternativas e encontre a mais adequada. Olha lá, se você leu com atenção o poema junto comigo, você deve ter achado a alternativa A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Então, uma tendência aí muito forte do Enem de questões de entendimento de texto. Vamos ler agora um poema do Olavo Bilac, Profissão de Fé, em que ele consagra sua obsessão aí com a busca da perfeição técnica. O Olavo Bilac, ele desde o início da sua carreira, ele seguiu de maneira bastante estrita a cartilha parnasiana dessa preocupação com as inversões sintáticas, né? a moldura dos versos, sempre escolhendo uma rima muito precisa, como se fosse um ourives, como se fosse um joalheiro, usando pedras preciosas para finalizar sua joia. Então esse é um poema cuja estrutura já mostra esse rigor parnasiano. Você observa que são versos longos e curtos. Isso é um poema polimétrico que vai alternando versos de 8 sílabas poéticas com versos de 4 sílabas poéticas, em que o poeta ele se compara ao joalheiro, ao ourives, exatamente pelo rigor, pela técnica, pela precisão com que quer fazer o seu poema. Então, com a mesma perfeição que o joalheiro, ele ao final do seu trabalho, ele produz uma joia rara, o poema é o resultado dessa junção de palavras, de frases, de versos e de estrofes, que ao final vai produzir uma joia literária. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Agora vamos resumir as características principais da poesia parnasiana, que são pedidas aí nos vestibulares de um modo geral. Como tendência geral, se opondo
a atitude romântica de subjetivismo, de emocionalismo, a poesia parnasiana se pauta pelo racionalismo. Como postura poética, os parnasianos achavam que a poesia deve ser sempre fonte de reflexão. Poesia é construção. Então, o esforço criativo é sempre valorizado, é sempre lembrado em muitos poemas. E a impassibilidade, ou seja, essa frieza emocional voltada para o cerebralismo da composição. Percepção da realidade. A poesia parnasiana, ela é muito voltada para a objetividade do mundo concreto. Então, longe daquela reflexão romântica sobre a essência das coisas, o poeta parnasiano, ele é muito voltado pela obsessão da aparência. A estética, ela é muito importante no poema. Estratégias expositivas. Então, o poema parnasiano, ele é voltado para descrições precisas, seja da paisagem, o caso do poema Pintura, seja de um objeto ou de uma figura humana, o chamado poema Escultura. Por isso, a mais importante associação da poesia é com as artes plásticas, com as artes visuais. Aspectos formais, arte pela arte, a metáfora do poeta joalheiro, vocabulário elaborado, o prestígio da rima e a regularidade métrica que se dá pela isometria, quando todos os versos têm o mesmo número de sílabas poéticas, como é o caso do soneto, ou a polimetria, em que há uma repetição sistemática de 2 ou mais métricas no decorrer do poema. Como postura social, o poeta parnasiano, ele se pauta pela alienação, pelo distanciamento da realidade, por isso a escolha por temas clássicos. E principais autores, o mais lembrado é o Olavo Bilac, mas a gente sempre lembra 2 outros nomes, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Corrêa. Agora vamos abrir um espaço na nossa aula para fazer uma reflexão crítica. Então vamos trazer aqui o Alfredo Bozzi, que é membro da Academia Brasileira de Letras, do mesmo modo que Machado de Assis, o Olavo Bilac o foram. Vítima da forma. Vivendo em um mundo cada vez mais aberto a inquietações de toda ordem, o parnasianismo representava, sem dúvida, indício de pobreza cultural e de insensibilidade às angústias do próprio tempo, aquele fechar-se na gaiola dourada dos 14 versos e cultivar um descritivismo requintado ou um lirismo de curto fôlego. Vamos lá, o que o Bozzi está falando para a gente? Ele está chamando a atenção para a alienação social do parnasianismo. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo para a gente? Poxa, a gente teve o processo de abolição da escravatura, a crise da monarquia, a implantação da república. A poesia parnasiana não falou nada. A gente teve, durante a primeira década da República no Brasil, uma série de crises políticas, econômicas, sociais. A desigualdade no Brasil, ela não diminuiu com a queda da monarquia. E o parnasianismo absolutamente passou ao largo de tudo isso. A gente teve a crise da Primeira Guerra Mundial, então o mundo inteiro em convulsão, e o parnasianismo não falou nada. Além da alienação social, outro aspecto que vai ser muito criticado no parnasianismo é a reprodução mecânica da técnica. Então, a imensa maioria dos poetas eram apenas imitadores,
o que tecnicamente a gente chama de epígonos. Então, eles são continuadores da técnica parnasiana. E essa reprodução mecânica da técnica sufocou a criação artística. Então, o modernismo, ele vai até, né, o Alfredo Bossi, ele vai chamar essa praga, né, essa doença da reprodução mecânica de sonetococcus brasiliensis. Então, é curioso chamar a atenção de que na Europa, o parnasianismo, ele primava pela técnica, mas não ao extremo do artificialismo, como se praticou em larga escala aqui no Brasil. Claro que o Olavo Bilac, os melhores poemas do Raimundo Corrêa e do Alberto de Oliveira escaparam dessa limitação medíocre da poesia da época. Ainda nessa reflexão crítica sobre o parnasianismo, vamos ler agora um poema do Carlos Drummond de Andrade, poeta do modernismo brasileiro, que vai conversar diretamente com a estética, com as características da poesia parnasiana. Oficina irritada. Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro, ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Esse poema do Drummond, Oficina Irritada, aparece no livro Claro Enigma, de 1951. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Carlos Drummond de Andrade é um poeta dos mais consagrados do modernismo brasileiro. Aliás, a sua obra Alguma Poesia, publicada em 1930, marca o início da segunda geração do modernismo brasileiro. O modernismo no Brasil, ele veio imediatamente depois da poesia parnasiana que dominou no país até o ano de 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, inaugurando o modernismo nacional. Então, o Drummond, ele é do modernismo e vai fazer esse poema dialogando com uma das importantes referências da poesia parnasiana do Olavo Bilac, o poema Profissão de Fé, em que nós temos a oficina do poeta como um joalheiro produzindo uma joia literária que é o poema. Então, neste poema aqui, e o Drummond, olha a ironia, né? O Drummond, um poeta do modernismo, do verso livre, da ruptura com a ideia de que a arte é mímese, ele vai adotar o soneto, a forma mais consagrada da lírica tradicional, exatamente para questionar a poesia acadêmica, a poesia tradicional, a poesia neoclássica que o parnasianismo representava. Quando ele diz, eu quero compor um soneto duro, como um poeta algum ousar escrever, quando ele diz, eu quero pintar um soneto escuro, olha que interessante, né? Então, o fazer poético como uma composição, como uma pintura, né? Então, aquilo que a gente falou do poema escultura, do poema pintura, do parnasianismo, o Drummond ele dialoga com essas metáforas concretas e o caráter da dureza, né, do rigor formal e também daquela linguagem difícil, hermética do parnasianismo, quando ele diz soneto escuro. Olha o paralelismo, né? Quero compor um soneto duro,
ou seja, seguindo o rigor da métrica tradicional, da forma poética tradicional, e um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Então é interessante que as características da obsessão pela forma, a linguagem rebuscada, a questão da impassibilidade, de o poema não causar nenhum prazer, né? No futuro, e já dialogando com a ideia de eternidade, de perenidade da poesia na perspectiva clássica. Agora, quando a gente entra nos tercetos, eu queria chamar a atenção de uma coisa, né? Então, para além daquela coisa da pureza da linguagem parnasiana, da palavra precisa, da linguagem grandiloquente, é muito interessante que ele vai querer um verbo antipático, impuro. Então, e aí ele pega uma imagem da mitologia clássica latina, né? Vênus. Então, essa imagem da harmonia, da perfeição, né? A deusa do amor. É interessante que ele coloca a Vênus sob a ação de um pedicuro, que em vez de cuidar da beleza dessa deusa do amor, ele faz o que? Ele faz com que essa deusa sofra. Então, nesse metapoema, né? Nesse poema metalinguístico que discute o próprio fazer poético e também intertextual, porque dialoga com o poema do Olavo Bilac, o poeta, na última estrofe, naquilo que o Bilac amava, que é a tal da chave de ouro, que é o fechamento grandioso do poema, o que o Drummond ele coloca? O eu lírico enuncia que, assim, para além dessa obsessão da eternidade da arte, da poesia, ele rompe com essa ideia da perenidade, com a dinâmica do mundo moderno. Então, essa coisa da percepção de que tudo é fugaz, tudo é transitório, ninguém o lembrará. Então, não estou fazendo uma obra para permanecer. Eu estou fazendo uma obra dentro da lógica da volatilidade, da instantaneidade do mundo moderno. Tiro no muro, cão mijando no caos, né? Então, para longe daquela ordem da poesia clássica e da própria forma poética, né, que sempre nos projeta uma ideia de harmonia, ele vai trabalhar uma série de imagens surrealistas e citando aí enquanto Arturo, então é a estrela mais brilhante da constelação do pastor, da constelação do boieiro, né? Então a gente já sabe lá no Claro Enigma essa imagem do cão. Então o que é? Temos duas constelações que aparecem do lado da constelação do pastor, do boieiro, que é a constelação de cão maior e cão menor. Então é muito bacana que ele está usando aqui uma metáfora do céu noturno, enquanto Arturo, claro, enigma. Então aqui a gente tem um oxímoro, né? Uma um paradoxo sintético. Então, e que lá, quando a gente discutir o Drummond, a gente vai entender que esse enigma claro se deixa surpreender, então ele está nos anunciando esse enigma. O que é esse paradoxo sintético? Uma das chaves de interpretação é ele falar da natureza humana. Então, o homem é esse claro enigma que se deixa surpreender. Agora vamos chamar atenção a um detalhe da produção poética do Olavo Bilac, que foi o mais popular poeta do parnasianismo brasileiro. Até agora a gente falou do parnasianismo como essa poesia do rigor da forma e da impassibilidade, ou seja, uma certa objetividade na descrição dos temas do poema. No entanto, para além desse parnasianismo típico, bem característico, o Olavo Bilac ele teve uma segunda tendência que a gente vai chamar de neorromantismo. Por que neorromantismo?
Porque é uma poesia marcada pela subjetividade, pela sonoridade melódica, pela expressão dos sentimentos e, em muitos poemas, até um certo erotismo. Então, essa poesia do Bilac, ela era declamada de cor pelas pessoas nas ruas, inclusive as pessoas mais simples. E até os grandes autores do modernismo depois, Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade, o crítico Nelson Werneck Sodré, todos vão reconhecer essa qualidade do Bilac. Agora, por que neorromantismo e não romantismo, Marquinho? Pelo seguinte, o romantismo no Brasil, ele dominou historicamente e didaticamente de 1836 até 1881, quando chega o realismo e o naturalismo. Como essa poesia está sendo feita no final do século XIX e início do século XX, por exemplo, Sarças de Fogo, um livro que tem poemas eróticos belíssimos, tá? Poemas sentimentais belíssimos, é de 1888. Aliás, desse livro, eu destaco um poema muito bacana, intitulado Nel mezzo del cammino. Bem, como explicar que um poeta que era conhecido pela rigidez, pela sofisticação técnica da composição, ele também fosse um poeta extremamente popular por fazer uma poesia aparentemente contraditória, na medida em que vai valorizar bastante o sentimento? Bem, essa superação da fórmula, o próprio Bilac justificou numa palestra que ele deu. Olha o que ele vai nos falar. Aos chamados poetas parnasianos também se deu outro nome, impassíveis. Quem pode conceber um poeta que não seja suscetível de padecimento? Ninguém em nada é impassível. Nem sei se as pedras podem viver sem alma. Uma estátua, quando é verdadeiramente bela, tem sangue e nervos. Para exemplificar essa poesia neorromântica, vamos ler agora o soneto número 13, Ora direis, ouvir estrelas. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, treslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. E para a gente terminar essa aula de forma descontraída, eu tirei da minha discoteca de um disco do Kid Abelha intitulado Autolove, de 1998, uma versão do soneto do Olavo Bilac, o soneto 13, o Via Láctea, Ouvir Estrelas. Eu vos direi
Queridas e queridos, a aula de hoje tratou do parnasianismo, a arte pela arte. Façam as leituras do livro-texto e também façam as tarefas do caderno de exercícios. Até a próxima aula.